Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo gravo uma entrevista com o presidente da OACB, Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. É uma associação civil que surgiu há pouco mais de 3 anos e que visa dar uma acolhida àqueles advogados que se sentem sem voz na OAB Nacional. A gente sabe que a OAB Nacional virou uma entidade praticamente política nos últimos anos e que muitos advogados têm sentido falta de uma defesa corporativa, quando eles não têm, por exemplo, acesso aos processos dos seus clientes para poder fazer a defesa. Quem está correndo atrás desse prejuízo é a OACB, além de representar também a sociedade em várias causas. Quer saber uma? A mais recente? A OACB entrou com uma representação junto à mesa diretora da Câmara dos Deputados para questionar por que aqueles deputados que queriam a investigação do 8 de janeiro retiraram assinaturas do pedido de CPMI. O pedido é para que eles sejam investigados e, se não houver uma resposta da Câmara dos Deputados, a OACB promete entrar com um processo no Supremo Tribunal Federal. Então acompanhe a entrevista com o presidente da OACB e saiba mais sobre a atuação dessa associação civil que representa advogados conservadores do Brasil. Eu estou então aqui com o Dr. Geraldo Barral, 20 anos de advocacia e há quase 3 anos aí presidente da OACB, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Dr. Barral, muito obrigado por abrir espaço na agenda para conversar aqui com os seguidores, com os assinantes da Gazeta do Povo. E a gente quer primeiro começar explicando melhor o que é a OACB, porque muita gente até hoje nem ouviu falar, não sabe que existe essa, digamos, Ordem dos Advogados alternativa aí. A gente ouve falar muito de OAB, há muitas críticas, inclusive nos últimos anos, da sociedade como um todo à atuação da OAB, e eu sei que a OACB surgiu justamente porque uma parte dos advogados não concordava com os rumos que a OAB Nacional estava tomando. Mas eu queria que o senhor explicasse melhor quando surgiu, por que surgiu, o que é, afinal, a OACB, como ela tem atuado. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Bem, a OACB, ela nasceu no final de 2019, né? Portanto, ainda é uma jovem associação de advogados e foi num contexto ali, né, político bem amplo, né, relacionado à política de um modo geral e também à nossa política de classe, advogados que não estavam se sentindo confortáveis dentro do nossa própria ordem dos advogados do Brasil. E aí a gente, inclusive, tem que fazer sempre um reparo, né? Nós não nascemos, a OACB não nasceu para fazer nenhuma contraponto à OAB, mas sim para acolher aqueles advogados que não se sentiam confortáveis, não tendo espaço de fala, inclusive. Então, naquele momento, né, a gente enfrentava já um novo governo que estava tentando colocar o Brasil, né, num novo rumo, e havia uma agressividade muito grande da oposição. Então, aquilo, para nós que vínhamos desde 2013 tentando contribuir, né, para mudanças, contra toda aquela corrupção que havia, então era muito desconfortável que a gente tivesse alguns colegas, né, que não contribuíssem para o coletivo da sociedade, porque, como está previsto lá no artigo 133 da Constituição, a advocacia é super importante no tripé da justiça, né? Aí, então, a gente via, naquele momento, né, um afastamento da advocacia em razão da atitude de colegas dirigentes, que eles, em lugar de tentar fazer uma união, né, também estavam fazendo muitas críticas e até ofensas, né, ao presidente eleito, e aquilo também incomodava. E, por outro lado, também a questão das prerrogativas dos advogados, né, muito desrespeito por parte de alguns membros, né, do Judiciário, do Ministério Público, né? São casos pontuais, mas existem muita reclamação de colegas advogados,
Então, a tentativa da construção da OACB é no sentido de contribuir com a advocacia, inclusive de contribuir até para que a nossa OAB possa ser cada dia mais fortalecida. Então, foi nesse, digamos assim, contexto, naquele momento, que nasceu a OACB, né? E hoje aí já estamos em todo o Brasil, em todos os estados, com representação, né, os diretores regionais, e fazendo esse trabalho, né, coletivo em prol dos associados, mas também em prol da coletividade, da sociedade como um todo. Acho que aqui vale. Muito obrigada pela sua explicação aí, né? Dissociando isso para não ficar a impressão de que a OACB surgiu para rivalizar com a OAB, e sim para acolher advogados que não estavam tendo espaço na OAB, espaço de fala, inclusive. Mas, e eu não quero te colocar em saia justa, então eu mesma vou dizer, a gente lembra que quando Felipe Santa Cruz assumiu a presidência da OAB, a politização veio de forma muito clara para dentro da entidade. Eu sei porque a imprensa criticou muito isso durante um tempo, e depois uma parte da imprensa, essa que se auto-intitulou consórcio durante a pandemia, começou a passar pano, para usar a linguagem de internet aí, em todos os absurdos, né? Na politização absurda da Ordem dos Advogados do Brasil, que passou a militar mesmo contra um presidente da República, o então presidente Bolsonaro, e a favor de um então presidiário, que agora é presidente Lula, né? E a gente diz isso, eu digo, a gente, jornalistas que buscam a verdade, fazem questão de trazer a verdade à tona e não esconder para debaixo do tapete, porque Felipe Santa Cruz depois se candidatou pelo PT, ao governo do Rio de Janeiro, se não me engano, né? Então ficou muito clara a ligação, a politização que ele especificamente trouxe para dentro da OAB, obviamente com aval de muitos colegas, e aí eu entendo o descontentamento de todos os advogados. Mas feito esse preâmbulo, que eu acho que é necessário também a gente colocar para quem está começando a ouvir falar de OACB aqui e não faz parte do meio jurídico, é importante lembrar que a OACB surgiu há 3 anos, mais ou menos, né? 2019, meio junto com a Covid ali, então a gente tem esse marco temporal, mas já realizou muitas coisas, ou pelo menos já trouxe muito barulho, né, para o debate, porque nesses últimos anos as prerrogativas dos advogados foram absolutamente atropeladas por um judiciário aparelhado também nos anos de governos do PT, no Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, a gente está vendo aí, né, falando especificamente do STF, estou me alongando aqui para não ter que colocar na sua boca essa parte mais constrangedora, digamos assim, para quem está inserido no meio judiciário, mas a sociedade toda tem visto juiz, né, aliás, ministro na condição de juiz, abrindo inquérito de ofício, como se fosse delegado, como se fosse juiz de primeira instância, criando situações que não existem no Código Penal, nem mesmo na Constituição, ignorando outras que existem, e o pior, voltando aos advogados, e aí eu chego já na próxima pergunta que eu acho que dá para discorrer aqui, não permitindo aos advogados acesso a autos de processos. Aí a gente chega especificamente nesses processos do 8 de janeiro, por exemplo, que eu sei que tem vários advogados da OACB que estão defendendo parte daqueles presos políticos de Brasília, especialmente os que foram presos no dia seguinte, no dia 9 de janeiro, em frente ao QG de Brasília. Então, queria que o senhor falasse um pouco disso, do quanto a OACB tem conseguido, ou se é que tem conseguido, né? Mas se colocar em defesa das prerrogativas dos advogados e, num nível maior, do direito de defesa dos clientes, porque também tem sido tolhido, né? Isso. A gente, como você disse, né, já logo veio a Covid e começaram todos aqueles decretos, né, de lockdown, de obrigatoriedade de vacinação. E, naquele momento, né, a OACB ainda estava muito no seu início ali, mas começou em vários estados, inclusive do Nordeste, colegas das regionais, a solicitar apoio, né, porque já havia muitos pedidos, né, da sociedade, muitos pais que não, né, queriam submeter seus filhos, né, àquela obrigatoriedade, problemas de casais separados, que um queria, outro não. Então, assim,
esse atendimento coletivo, né, e até mesmo de advogados, né, associados. Então, esse atendimento ele ocorreu, né, no campo do direito exclusivamente, porque eu sempre pontuo que nós atuamos exclusivamente dentro do direito, né? O fato de atuarmos até, digamos, na política, mas sempre buscando que seja a Constituição respeitada. Então, naquele momento ali, a gente teve, sim, uma boa participação, eu digo boa no sentido de contribuir com a sociedade na proteção dos direitos fundamentais, e aí várias ações, né, foram ingressas em todo o país, na Justiça Federal, contra os decretos de governadores e prefeitos, no sentido de não obrigatoriedade, mas sim que se respeitasse, né, a lei civil, a própria Constituição. Infelizmente, né, essas ações pouco resultaram, porque a própria morosidade prejudicou o trâmite dessas ações, e aí chegou um momento que as coisas se restabeleceu, né, a ordem, mas tivemos muitas notificações a escolas, a órgãos públicos, inclusive do próprio Universidades judiciário, também, né? universidades também, né? Até alguns membros do Ministério Público, enfim, fizemos, né, todo esse trabalho no sentido de que fosse obedecida a lei, de que a lei fosse cumprida, porque também nós tínhamos naquele momento ali, né, uma série de dúvidas, tudo bem, mas o que nós pretendíamos era única e exclusivamente que se obedecesse à lei civil, que determina lá que as pessoas não podem, né, ser obrigadas a submeter qualquer tipo de tratamento de saúde. E aquela proposta era um tratamento de saúde, né? Então, era um direito da E eu pessoa optar ou acompanhei não. muitos casos aqui, doutor, inclusive entrevistei vários advogados, tem aqui na minha coluna, quem procurar aqui na playlist, falando abertamente, entrevistas na Gazeta do Povo, tem entrevistas com advogados que defendiam esses clientes, pessoas que queriam trabalhar e tiveram seu comércio ou sua empresa fechada, a revelia de outros setores estarem trabalhando normalmente, sem nenhuma alegação científica, sem nenhuma comprovação científica de que tal setor era essencial e tal setor não era. Todo tipo de Isso, absurdo, né? Formando os universitários, impedidos de entrar no mercado de trabalho, porque a universidade se recusava a dar um diploma, mesmo que ele não participasse de cerimônia nenhuma de formatura, mas a dar um diploma para quem não era vacinado, mesmo que o estudante tivesse um laudo médico dizendo que ele, por problemas cardíacos ou N problemas, não tivesse compatibilidade com aquilo que dizia na própria bula da vacina, enfim, todo absurdo. isso, Realmente, o trabalho de vocês, ainda que o senhor esteja dizendo que muitos não, né, muitos processos não foram sequer julgados, mas ele foi essencial para trazer esse questionamento, não podia deixar essa tirania toda da pandemia passar abatido aí, sem pelo menos uma contestação, né? Mas eu isso. me alonguei aqui de novo porque eu queria voltar para o 8 de janeiro, né? Doutor Cláudio Caivano, por exemplo, que é advogado filiado à OACB, foi um dos que eu entrevistei agora esse ano já, sobre a questão dos presos políticos. Ele defende, se não me engano, 15 dos presos políticos do QG de Brasília, pessoas que não estavam na Praça dos Três Poderes no dia 8, que não participaram de invasão nenhuma e que ficaram presas. Hoje os clientes dele, até onde eu saiba, estão todos soltos, mas soltos entre aspas, né? Continuam presos com tornozeleira eletrônica e respondendo a esses processos de baseada aí que a gente fala, esses lotes de acusações que estão sendo levadas em julgamento no STF. O senhor tem acompanhado o trabalho de outros advogados da OACB? Acredito que não foi só um ou dois, né? Tem vários que abraçaram essa causa. Eu sei que muitos estão trabalhando, inclusive, sem cobrar honorários para defender pessoas que não teriam condição de pagar e que precisam, obviamente, de acesso à justiça. É verdade. Ainda no dia 8, né, eu recebi a ligação de um colega de Brasília, informando o que estava acontecendo já ali à noite. E na manhã do dia 9, ele também retornou lá e encontrou lá aquele caos que todos nós já sabemos. E a partir daí, os advogados solicitaram um apoio da OACB para trabalharem, porque eram muitos presos e eles tinham que ficar no campo, ou seja, lá atendendo,
tinha as audiências de custódias para serem acompanhadas. Então, a OACB colocou à disposição um staff na retaguarda para receber informações deles em relação às pessoas presas, passar para as famílias e vice-versa, para poder dar, né, um atendimento, para eles poderem dar um atendimento melhor àqueles presos. E o que foi pontuado para eles foi o seguinte: nós só faremos isso para aquelas pessoas que não cometeram atos de vandalismo, pelo menos em tese, e aí os advogados tinham essa responsabilidade de apurar isso em loco, e que não tivessem condições de pagar advogado, porque já se sabia que a maior quantidade de pessoas ali, pessoas que foram para lá até no próprio domingo, e muitos, né, com dinheiro contado, digamos assim, e não estavam esperando por isso, ninguém esperava por isso, afinal de contas, né? Então, essa força-tarefa, ela foi de apoio a advogados. E aí não eram só, passaram a ser todos os advogados que precisassem, né? Muitos utilizaram, né, esse nosso apoio de retaguarda, porque também não fizemos nenhuma restrição. É só associado. Não, vamos atender, porque era uma causa humanitária, né? E aí, esses advogados, né, por que nós colocamos essa questão aí do pro bono, né? Porque Pro bono é quando o profissional não cobra pelo trabalho, né? Isso, exatamente. Porque nós não temos uma atividade jurídica nesse sentido. Nós não somos, né, como muitos aí imaginaram, uma sociedade de advogados mercantil. Nós somos uma associação de advogados para advogados. Defender os interesses dos advogados. E, consequentemente, está previsto na Constituição que as associações também defendem o interesse e orientam a sociedade, né, nas questões jurídicas. Então, esse trabalho de 8 de janeiro foi muito importante para as pessoas presas, para as famílias dessas pessoas que puderam ter ali, né, um profissional que estava trabalhando, e aqueles que poderiam pagar estavam pagando, quer dizer, não havia, a OACB não estava interferindo de modo algum para prejudicar qualquer colega, né, de Brasília ou de qualquer parte do Brasil que estivesse ali para atender o seu cliente mediante os seus honorários, né? Porque só iríamos fazer esse atendimento, só iríamos fazer essa retaguarda para os pro bonos. E aí o advogado, o próprio associado da OCB, ele tinha toda a liberdade de não fazer. Pelo contrário, eles é que procuraram, eles é que nos pediram esse apoio, não nós que nos manifestamos para ingressarmos ali, até porque, veja bem, né, nós não temos esse tipo de trabalho, nós não temos sequer, né, condições financeiras de bancar a advocacia nesse sentido. Então, não tem nenhuma lógica, né? Muitas acusações que vieram aí contra nós de que estamos fazendo um trabalho pro bono, que estamos aviltando contra os advogados, né, de Brasília e tal, de forma alguma. Muito pelo contrário, nenhum advogado, nem de Brasília, nem de qualquer parte do Brasil, fez qualquer reclamação a nós ou fora que a gente saiba até hoje. Porque estávamos focados na questão humanitária. E eu que vi, né, pude ver as condições das pessoas, estive em Brasília por 2 vezes, juntamente com o doutor João, que é o nosso vice-presidente. Ele esteve lá durante uma semana, na primeira semana das prisões. Então, nós sabemos muito bem tudo que estava ali acontecendo, né? Agora, nós, em momento algum, né, tentamos, fizemos qualquer tipo de crítica, né, ou ofensa. A crítica a gente sempre faz dentro de um contexto que é normal. Se você não puder falar, não puder criticar, até para se corrigir o que está errado, aí a gente vai ter que, né, eliminar a advocacia ou até eliminar a fala do cidadão, né? Então, esse foi o trabalho que foi feito, foi um trabalho de apoio aos advogados. Qualquer advogado associado ou não da OACB, ele teve esse apoio. E, em determinado momento, nós saímos de cena, né? E ainda damos até hoje assistência aos advogados que estão precisando de ajuda, porque eles não tinham como ficar
lá atendendo as pessoas e, ao mesmo tempo, por exemplo, peticionando os recursos cabíveis. Então, essa parte era feita pela equipe de retaguarda, de preparar os recursos, preparar as petições e tal. Então, esse foi o trabalho que nós fizemos e que a gente, né, tem toda a tranquilidade de dizer que não infringimos qualquer norma, nós temos consciência do que fizemos Não, com certeza. Até porque a assim, Defensoria Pública também não deu conta dessa prisão em massa que, até onde eu saiba, não há registro igual no mundo, né? verdade. Tirando o período do nazismo, lá o que foi feito com os judeus na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, mas não há notícias de 1.500 pessoas presas no mesmo dia, num movimento pacífico, sem oferecer resistência, enfim, absurdo. Mas não vamos nos aprofundar disso para não perder o foco do essencial. Eu queria terminar essa entrevista falando da última representação, da última ação, né, da OACB, e essa aqui, pelo que eu sei, foi assinada pelo senhor mesmo, então é a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que está entrando com uma representação por quebra de decoro parlamentar e com pedido de quebra de sigilo bancário e telefônico de deputados federais suspeitos de possível recebimento de vantagens indevidas e de cometimento de ato de improbidade administrativa, que retiraram seus nomes do pedido de assinatura da CPMI do 8 de janeiro. Explica para nós um pouco melhor o que é essa representação e aonde que a OACB pretende chegar com ela. Bom, essa representação ela nasceu do entendimento que, olha, se está havendo essa acusação de que o governo está liberando verbas, ou liberará verbas, ou prometeu alguma coisa, ou até já liberou para parlamentares que retirarem o nome, então, esses parlamentares que inicialmente se dispuseram a fazer esse trabalho, que é um trabalho sério, e depois retirar o nome, então alguma coisa precisamos fazer, temos que questionar isso, porque é inconcebível que o eleito para cumprir a lei, cumprir a Constituição, para defender o direito da sociedade, que lhe foi depositado o voto de confiança do eleitor, ele não exerça, não cumpra o seu papel constitucional parlamentar. Então, esses 8, né, deputados que inicialmente retiraram o nome, nós pedimos, sim, a quebra, né, do sigilo bancário, telefônico, e esse requerimento ele é dirigido à mesa da Câmara, no caso, por serem deputados federais, né? E aí, o pedido final entre diversos pedidos, afastamento inicial, que se abra o devido processo, né? Quebra de decoro também, porque é importante que a sociedade ela exerça esse papel de fiscalizador daqueles que elegeu. E nós temos o poder de petição, né? As associações elas têm o poder constitucional de ingressar com qualquer ação judicial e também de requerer, né, às casas legislativas, municipais, estaduais, federais, aquilo que for de direito, né, para se esclarecer. Então, esse requerimento foi Apresentado? protocolizado, representado lá na Câmara, e agora a gente espera que ele prossiga, que haja uma resposta, né? E aí, se isso não ocorrer, sim, nós podemos até nos dirigir pela via judicial também, né? Lá junto ao STF. Mas é muito importante que a sociedade não recue, não deixe de cobrar daqueles que elegeu o seu papel fundamental, né? A gente fica pensando assim, poxa, ele foi eleito para cumprir, né, para que se faça a fiscalização do governo, e, de repente, ele se interessa em investigar ações que supostamente são ilegalidades, e aí, de repente, ele retira o nome e tem toda essa divulgação de que, né, a imprensa divulga que o governo está fazendo todo o esforço para não haver CPMI e tal. Quer dizer, isso é um absurdo. É um absurdo. O governo está no papel dele, tudo bem, está errado, a gente acha, mas o problema é esse parlamentar, né, que não cumpre o papel em troca de algum benefício. E aí não interessa se o benefício é para a sociedade
é uma emenda. Isso não interessa, porque não pode haver esse tipo de troca, né, entre executivo e legislativo. Não deixa de configurar uma chantagem, né? E aquela pessoa que se rende à chantagem, de alguma forma, está, não sei se a palavra seria prevaricação, mas ela na condição... Prevaricação. Prevaricação, né? Na condição de um funcionário público, de um representante, de uma pessoa, inclusive, que recebe salário que advém dos nossos impostos, ela deve satisfação realmente de todos os seus atos. Doutor Barral, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Então, se não houver resposta da mesa da Câmara, independentemente da leitura e instalação da CPMI no Senado, que está prometida para esta semana mesmo, independentemente disso, haverá uma nova representação aí diretamente no Judiciário, seria a STF, né? Sim, seria o STF. E também vamos aditando, né, esse requerimento com eventuais novos parlamentares que, no decorrer aí do tempo, retirem o nome, a gente pede a inclusão deles, né? Para finalizar, como é que a população encontra a OACB se tiver interesse em buscar informações, em acompanhar o trabalho? A OACB tem link, tem perfil nas redes sociais já? Como é que está funcionando? Tem sim. Nós estamos no Twitter, no Instagram, né? Temos também o site, né? www.oacb.org.br, né? Digitando OACB, Advogados Conservadores, sempre vai nos encontrar, né? Neste momento, né? Nós estamos com o nosso Twitter bloqueado. Até a Também, OACB está nessa, censurada. mas Alguma justificativa plausível? determinação, né? É uma determinação Judicial? judicial, E na que a mesma gente condição dos também demais censurados, não sabe exatamente qual foi o tweet que bloqueou, que gerou a ação. Ou eles informam? veja, a gente até sabe, entendeu? A gente, né? Eu fui intimado pessoalmente, mas também a gente não pode ainda, né? Falar sobre Fala sobre isso, isso, né? sigiloso. Porque é sigiloso e tudo, mas estamos tranquilos porque, inclusive pelo fato de sabermos, né? De ter sido identificado as publicações, são publicações que, a nosso sentir, são críticas e não tem nenhuma ofensa a ninguém. Nós jamais ofendemos qualquer autoridade E, de ou novo, né, qualquer doutor, pessoa. desculpe de cortar, mas é preciso reiterar algo que eu falo sempre nas minhas colunas, seja de opinião, seja de entrevistas. Opinião no Brasil, mesmo o xingamento não é proibido. A pessoa que comete uma calúnia, uma injúria, uma difamação, ela é passível de ser processada, mas jamais censurada. Não poderia estar acontecendo o que a gente vê acontecer no Brasil, né? Isso ainda tem mais pano para manga. A gente faz numa conversa futura a questão do PL das fake news, que também está para ser votado em regime de urgência. Vamos acompanhar tudo isso. Muito obrigada, viu, doutor Barral? Bom dia para o senhor. Bom dia, de nada, e estou à disposição sempre. Um abraço. Obrigada, um abraço. Agradeço também a você que ficou conosco até agora, agradeço especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são vocês que permitem a produção de conteúdos como esse. E caso você ainda não seja nosso assinante, me acompanhe só pelas redes sociais e queira se juntar à nossa comunidade, te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code da tela, ou se estiver vendo esse vídeo no próprio celular, clique no link na descrição do vídeo. Ali tem acesso a uma promoção de assinatura. Quem está assinando a Gazeta do Povo nesse mês de abril ainda ajuda a manter no ar um programa que a gente lançou recentemente, o Sem Rodeios, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, um programa de análise política, das 2 da tarde às 3h30. Eu, Jorge Serrão e Marco Antônio Costa, comandados pela apresentadora Rossana Bittencourt, discutimos os principais assuntos do dia. Mas esse programa só vai seguir no ar se a Gazeta do Povo conseguir até o fim de abril 5.000 novos assinantes. É uma meta que foi colocada no início do programa, há cerca de um mês e meio mais ou menos, e que está quase lá. Então nos ajude a atingir essa meta clicando no link na descrição do vídeo e se tornando um de nossos assinantes. Você terá acesso a uma cobertura jornalística honesta, pautada por convicções conservadoras, que são as mesmas da maioria dos brasileiros, isso já foi provado em pesquisa, e também vai poder acessar com exclusividade muito conteúdo que só está disponível para os assinantes. Cursos online, vídeos, podcasts e, claro,
muitos artigos escritos por mais de 40 colunistas: Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Alexandre Garcia, Luiz Ernesto Lacombe, Tameia Danelon, Paulo Pozonoff, Flávio Gordon, tem uma turma muito boa lá na Gazeta esperando por você. Então, te espero lá na Gazeta.